Olá, bem-vindos. Bem-vindos à nossa quarta live da primeira maratona Pés no Caminho. Foi fantástico todos os convidados que apareceram aqui. E a gente só tá começando. Vem muita novidade por aí, muita coisa boa. A revista Pés no Caminho tá quase pronta, quase chegando. O programa Peregrinar-se, que é um treinamento integrativo de preparação física, mental, para peregrinos raiz, aqueles peregrinos que sabem a importância da preparação, tá quase chegando também. O papo hoje é com uma jornalista, a Andréia Prestes. Ela já fez 5 rotas do Caminho de Santiago de Compostela. Ela tem um livro fantástico que ela vai mostrar pra gente hoje. Eu tô assim animadíssima com essa live. É a última live dessa primeira maratona Pés no Caminho, mas no decorrer desse mês ainda tem muita novidade, muita coisa boa vai estar acontecendo e vocês estão de parabéns que tiveram aqui com a gente desde a primeira até hoje, acompanhando as novidades. E hoje o papo é com a mulherada. Hoje a gente vai falar de mulheres que peregrinam sozinha. Mulheres que são independentes, corajosas, né? Como toda mulher é. Toda mulher já nasce com a fisiologia da coragem. Vocês já ouviram falar na fisiologia da coragem? Lá no meu blog eu fiz um post falando sobre a fisiologia da coragem. Depois vai www.pesnocaminho.com.br/blog. Aí vocês vão lá ter acesso e entender do que eu tô falando sobre a fisiologia da coragem. Deixa eu ver se a Andréia já chegou aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Isso, preparação física e mental. A gente é um todo, né? A gente não pode pensar que o caminho é espiritualidade, não precisa se preparar, é só botar a mochila. Peregrinar é a parte física da espiritualidade. O seu corpo, a sua emoção, tá tudo ligado, não tem nada de separado, né? Nós somos um todo, estamos conectados e nos conectamos pelo caminho. Então é importante sim peregrinar-se. Antes de botar o pé no caminho, peregrinar-se, entrar para dentro de si e peregrinar-se, conhecer seu corpo, como que está a sua composição biofísica. E o programa Peregrinar-se vai trazer tudo isso. Já vai chegar, vocês vão saber aí nos próximos posts aí as novidades sobre o programa Peregrinar-se. Andréia já chegou, vou chamar ela já aqui, ó. Calma aí. Ah, aê! Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Ana? Boa noite, bem-vinda. Vamos pôr o pé no caminho hoje, né? Bora, bora! Só tá um pouco escuro, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Sinaliza aí, pessoal, se o meu áudio tá legal, se o áudio do André tá legal. E como a gente fala em toda live, toca o dedo aí no aviãozinho, convida a galera, convida a mulherada, porque vocês não sabem o tanto de coisa legal que a Andréia vai estar conversando com a gente hoje. Tem muita coisa aí nesse coração, né, Andréia? Muitas peregrinações, muitas vivências, né? Quanta coisa! Eu tô ansiosa aqui para te ouvir, já conheço bastante, né? A gente já conversa bastante. Mas sempre, eu sei que você tem aí sempre uma cartinha na manga aí para contar, para conversar, porque foram 5 caminhos só em Santiago, né? Fora os outros que você fez aqui no Brasil e vai estar fazendo, vai estar planejando, não é isso? Gente, muitas caminhadas. E eu sou muito, assim, eu acho que eu sou caminhante desde sempre. Sou peregrina desde sempre, Eu falo que é sabe? peregrina raiz. Nós somos peregrinos raiz. Tem aqueles que são peregrinos iniciantes, que a gente fala que eles são Nutella, mas não é no mau sentido. Vão daqui a pouquinho vão estar como raiz também, porque, fala a verdade, depois que a gente faz a primeira peregrinação, já era, né? A gente quer estar sempre com o pé no caminho, né? É incrível, é incrível. E eu sempre fui muito também de conhecer a pé. Ah, vai numa cidade, vai fazer que seja um turismo, vai A conhecer a pé. pé, conhecer pessoas,
né? Tentar se aproximar, né, da realidade do lugar, da realidade da cidade, enfim. Isso. Uma trilha na natureza, né? Uma caminhada num parque. Nossa, tudo Nossa. isso é maravilhoso. Você não é abraçadora de árvore que nem eu também não, né? Que nem eu não, imagina que eu sou. Adoro. Abraçadora, conversadora. Ah, não. Isso aí nem me fala. Meus filhos aqui morrem de mãe, você está conversando com a planta e ela está me respondendo. Eu falo isso para eles, eles morrem de rir. Mãe, isso é uma piada. É muito bom. Sim. Ah, Vocês lá, estão me ouvindo bem? Deu então, uma... estamos. Tem gente se identificando aqui falando que adora também. Abraçar árvore, natureza. Acho que é a Ilza, né? É isso. A Ilza estava com a gente ontem. Ah, que legal. Coisa boa. Realmente, a peregrinação acho que complementou essa minha personalidade, né? De ser curiosa, de ser observadora. Não é à Sim. toa que eu escolhi também a carreira de jornalista, de fotógrafa, né? Justamente para poder explorar, descobrir, conhecer um pouco Sim. mais, entrevistar as pessoas, ouvir histórias, poder registrar e compartilhar, né, com os outros. E uma peregrinação, um caminho de Santiago, ou qualquer que seja o caminho, no mínimo tem ali uma contemplação da natureza. Se passa numa cidade, numa vila, num pueblo, a gente também acaba, né, com esses Olha olhos como ele é assim. chique, gente, um pueblo. Olha como é que ele é chique. Já tá hablando espanhol como ninguém. Olha só, que demais. Encantamento, né, Ana? Você já fez o caminho também, né? Então, bom, É, aqui no Brasil também, né, gente? A natureza brasileira é algo. E eu estava ouvindo a conversa com a Karina ontem, foi realmente demais. a hospitalidade do Caminho da Fé é impressionante. Eu tive só uma amostrinha do Caminho da Fé agora no Carnaval, foram 5 dias que eu fui com alguns amigos, mas já ficou assim um gostinho de quero mais, claro, né? Quero Quero mais. completar o que eu iniciei. Falta acho que uns 10 dias para eu completar o ramal que eu escolhi. E aqui no Brasil também eu fiz o caminho da prece com amigos. Olha, Então, vamos ele aproveitar, começa né? onde? Aonde que é o caminho da prece? Ele... O caminho da prece é em Minas, Jacutinga, Borda da Mata. Ah, tá. 3 dias dá uns 70 e alguns quilômetros, agora eu não me lembro. Mas assim, é um percurso que dá para fazer de 2 dias, 3 dias ou 4 dias. 4 dias. Né? Isso é a infra necessária para fazer dessas 3 formas. 2 dias, para mim, eu acho muito, muito puxado, né? Fica uma quilometragem super, super alta, Aham. mas outros, as outras opções eu fiz em 3 dias, né? Então, gente, muita vontade de conhecer os caminhos pelo Brasil, inclusive tenho vontade de fazer sozinha, O, experimentar, o da fazer fé. sozinha no Brasil também. Isso. A princípio da fé, porque é o caminho que falta eu complementar, né? E eu tenho uma das minhas inspirações, a Zilene Gonzaga, a peregrina querida, que ela já fez alguns caminhos aqui no Brasil sozinha. E foi de Então eu boa. sempre, nossa, fazer um caminho aqui no Brasil sozinha, não sei. Mas conheço a Zilene, conheço outras mulheres que já fizeram, né, aqui sozinha, algum caminho aqui no Brasil sozinha. Falei com hospitaleiros de Posadas do Caminho da Fé e eles também me disseram, né, claro, com os seus cuidados, com as suas, né, Uhum, recomendações, uhum. mas que é possível fazer caminho também aqui no Brasil sozinha. Tenho muita, muita vontade, Muita assim que vontade, né? Eu, eu, irei. e me- eu e meu esposo, a gente estava fazendo um levantamento hoje. Eu não sei se eu te falei, eu morava, e eu sou, né, de Lídice, uma cidadezinha no interior do Rio.
8.000 habitantes, uma coisa maravilhosa, muita cachoeira. E ali você consegue conectar por dentro de trilhas o estado do Rio ao estado de São Paulo e chegar a Aparecida, por dentro das cidades, cidades históricas como Bananal, Areias. E a gente está fazendo esse levantamento. O pessoal já faz a cavalo e a gente está querendo agora, dia 12 de outubro, fazer a pé. Né? É a nossa rota da fé ali de Litse até Aparecida. A gente ainda não sabe direito toda a quilometragem, a gente está fazendo um levantamento e eu vou colocar aqui no Pés no Caminho tudo que vai desenrolar aí sobre isso, né? Mas eu acho que a gente precisa valorizar, né, André? Santiago é maravilhoso. Não vamos tirar nenhum mérito de lá. Mas aqui, como você falou, olha aí, você falou do caminho da prece, né? Tem o caminho da fé. Eu descobri nesse final de semana, que foi meu aniversário, que eu fui a Cunha, o caminho do ouro. Descobri não, né? Ele já existe. Eu não sou descobridora de nada. Eu não sabia do caminho do ouro, de Paraty, no Rio, até Diamantina, Minas Gerais. São 48 dias de peregrinação. Olha, 48. que maravilha! Mas você pode fazer trechos de jipe, trechos peregrinando, você pode fazer de diversas formas, né? A gente está fazendo levantamento também. O Pés no Caminho é para isso, né, Andréia? É para trazer para quem gosta de se aventurar, de peregrinar, para quem tem essa identidade, essa vibe, trazer essas novidades. E eu sei que você, como jornalista, você tem muitas novidades aí. Conta pra gente o que você está fazendo hoje, como é que está aí esse coração de peregrina raiz, né, nesse momento de pandemia que a gente teve que ficar um tempo parada, né? Quais são o que você está fazendo e quais são os seus projetos futuros aí sobre as peregrinações? Bom, eu acredito que nada é por acaso e que sempre tem um lado bom em tudo, né? Que a gente pode aprender, enfim. Então, essa pandemia, essa quarentena, né, esse isolamento parcial, né, que estamos aí vivendo, tem me servido muito para colocar alguns projetos, né, na rua. Por exemplo, comecei com podcast. Podcast era um projeto já assim do ano passado. Que legal. E Tudo a ver com você, né? Tudo a ver. com a quarentena acabou que eu pensei, gente, vou agilizar esse projeto, consegui lançar o podcast, já estamos com 10 entrevistas. Tem mais algumas que estão aqui na gaveta, que em seguidinha eu vou lançar. Então é justamente assim, ter um papo gostoso com Sim. peregrinos, com pessoas que criaram ou que cuidam de caminhos. Então, assim, é aquele convite para você puxar a cadeira e sentar na mesa Sentar. com a gente para ouvir o papo peregrino, né? Então, tem o podcast. Comecei também a intensificar as lives, primeiro no Uhum. Instagram, depois, agora, atualmente, estou mais fazendo no Facebook e no YouTube. Legal. Então, isso, entrevistar as pessoas, conhecer caminhos novos, saber como é que está a situação do Caminho de Santiago. Então, volta e meia tem algum entrevistado, né? Por exemplo, o Orlando Hospitaleiro foi entrevistado agora, recentemente. Para a semana que vem, a gente vai entrevistar um pessoal também do Caminho da Fé, que estão com uma campanha em prol das pousadas, do Caminho Sim, da eu vi Fé. alguma coisa. No E Facebook eu vi alguma coisa dessa campanha e achei muito, muito plausível, né? Exato, então é isso, né, Ana? A gente unir esforços, né? Já que estamos todos juntos nesse momento difícil. Então eu tenho muito também esse papel, essa missão de jornalista, né? De divulgar, de descobrir, de poder compartilhar informação, descobrir, né, de repente, alguma novidade, no caso, né, ou de Santiago ou daqui, e poder divulgar isso, né, para as pessoas. Então, realmente, eu sinto isso como um propósito, É um um chamado, propósito, né, exatamente. Porque do a jornalismo missão, dentro dos caminhos pelo mundo. isso, naquilo que você já estudou e que é um dom, né? Porque às vezes a gente estuda e acaba ficando só como um estudo. Mas você não, você, é, além de ter estudado, você
colocou isso como um propósito, né? De ser essa missão aí, que a missão para na missão, o propósito vai além. Então, no seu caso, o jornalismo vai além, né? Vai sempre além. De só E dar olha, notícias, né? No caso, sim, assim, de. sim, e olha que interessante, Ana. O meu primeiro trabalho como jornalista, eu estava me formando, eu trabalhei numa revista sobre turismo. Olha aí, E em seguida eu fundei um jornal de bairro em Porto Alegre. Ou seja, desde o início da minha carreira eu tenho essa coisa do jornalismo comunitário, sabe? E essa parte da revista de turismo, claro, sempre me levou para viagem, sempre gostei, amo, que chato né? que foi, né? Então, nossa, foi tudo realmente, a minha carreira foi tudo fluindo, né, para culminar, digamos, no que tem hoje, né, em atividade, porque eu me sinto assim que o projeto Caminhos pelo Mundo eu comecei em 2015, depois de ter feito meu primeiro caminho de Santiago em 2014. Fiz o caminho francês, 800 quilômetros, 38 Sozinha. dias. Fui, Sozinha não, né? Foi sozinha. é, Eu achei legal você falar isso. exato. Eu sempre digo isso, eu fui sozinha, mas assim, nunca me senti sozinha. E eu acredito que sempre tem alguma força nos acompanhando, né? É, Seja, enfim, a natureza, o universo, Deus, cada um acredita, né? é. Enfim, tem as suas crenças, mas eu tenho muito essa fé, né, de que realmente estamos sendo protegidos, né? De alguma forma, existe um bem maior, né, que, enfim, nos rege, nos orienta. Então eu sempre digo isso, que eu fui sozinha, mas nunca me Mas senti sozinha e conheci no caminho de Santiago, claro, que o é. mundo se encontra lá. Então nem sei de quantos peregrinos de quantos países eu conversei, alguns mantenho amizade até hoje, né? E como eu fui sozinha, também foi muito bom ter os meus momentos só comigo mesma, né? Isso foi também, né, uma parte importante da peregrinação, né? Que A não é gente poder. solidão, é solitude, né? Não é solidão, é a solitude, é estar com você mesmo. É incrível. Esses momentos aí, né? Até É, quem vai em grupo é aconselhável, né? De você, um trecho, se distanciar de todo mundo. E eu falei muito sozinha, peregrinando. Ixi, conversei muito comigo. E eu sou uma boa companhia, descobri, sabe? Eu achei isso bem interessante. Gostei demais de estar comigo. E isso é importante, né, André? Acho que o peregrinar é isso. É você estar com você, mas conectado ao todo que é você, com Deus, com o universo, né? É uma expansão que meu coração chega até a arder quando eu penso nisso, né? A gente não consegue expressar em palavras. Vocês têm essa sensação de não conseguir expressar em palavras? Quer dizer, uma jornalista provavelmente tem muitas palavras, mas eu não consigo expressar assim palavras o que é estar num caminho, né? Eu não consigo. É muito mágico para mim, muito profundo para mim. olha, Ana, assim, eu tento expressar em palavras, eu tento expressar em imagens, eu tento, né, resgatar uma foto, um vídeo para passar, para poder compartilhar um pouquinho, né, do que eu senti, do que eu vivi. Mas eu acho que o que mais me move é realmente poder compartilhar isso, divulgar isso, para que as pessoas se sintam motivadas, encorajadas e seguras o suficiente para elas mesmas terem a sua experiência. A sua Porque experiência. realmente é muito, É muito único, né? é É. único, é único. E É único. claro que cada um tá no seu momento de vida, cada um está aberto de uma forma, né, para viver essa experiência. Eu sempre digo isso, que se você está aberto, o caminho de Santiago ou qualquer outro caminho pode ser realmente uma experiência transformadora. Mas é claro que a pessoa
tem que estar aberta, né? Sim, Então, é demais. Eu sou muito suspeita. sim. Você fez as 5 rotas, né? Você fez. Eu Porque tem fiz em várias, né? eu fiz 2014, então, o caminho francês, que é o mais tradicional, mais conhecido. Depois, 2016, eu fiz o caminho português central, começando da cidade do Porto, que é um caminho, nossa, muito, muito querido também, muito. Ah, cada caminho é único. Já me perguntaram, qual o teu caminho preferido? Não tem como escolher. Não tem como escolher. A Elzira tá dizendo aqui que ela cantou, tocou gaita, chorou, criou música. Olha que legal. Olha que bacana. Nossa, É parabéns. Elzira mesmo, né? Elzira Freitas. Legal, Elzira. É das nossas aí, ó. A peregrina raiz aí, ó. É muita inspiração o caminho, né? E acho que a Sim, gente também fica tão mais aberto e mais sensível que tudo isso flui, né? A criatividade, enfim, a conexão com o outro também, né? Mas aí em 2016, além do caminho português central, eu fiquei em Santiago um dia e depois eu continuei até o caminho, até o encontro com o mar, que é para Finisterre e Muxia, né? Que eu recomendo demais também, principalmente para quem gosta de praia. Nossa, é deve lindo, ser lindo demais. belíssimo. E aí depois, em 2017, eu fiz o caminho do norte pela costa, o trecho até chegar na bifurcação para o caminho primitivo, que o do norte vai pelas praias do norte da Espanha, também Sim. começa na fronteira com a França. E aí depois, para pegar o caminho primitivo, aí já é um ambiente muito diferente, já é mais bosque, montanhas, passa pelas Astúrias, né? Atravessa as Astúrias. E esses dois caminhos, eles são considerados os mais desafiadores caminhos a Santiago de Compostela. Isso que eu Então, ia te assim, perguntar. Eu tenho uma curiosidade sobre o primitivo, porque eu li uma vez que ele era considerado o primeiro do que se tem da história de que alguém saiu de um lugar até Santiago, né? Se eu não me engano, é um religioso. Você deve saber mais do que rei, um rei. o rei Afonso o Casto das Astúrias, ele foi o primeiro peregrino. Quando eles Olha, descobriram, na verdade, o Caminho de Santiago tem uma história linda, né? é. Que num determinado momento, um monge ermitão, Pelágio, ele viu que tinha uma chuva de estrelas e ele foi até o local para saber o que estava acontecendo. E ele descobriu, né, um sarcófago antigo, né, um sepulcro antigo, e avisou o bispo da época. Olha, acho que, né, vamos investigar o que tem ali. E o bispo então investigou Teodomiro e realmente restos mortais de Santiago, né, do apóstolo Tiago. E aí, quando o rei das Astúrias foi informado disso, ele começou a peregrinação a pé desde a cidade de Oviedo, nas Astúrias, até Santiago de Compostela, 320 quilômetros. E esse é considerado, então, né, o primeiro Primeiro. caminho de Santiago mesmo, primeira rota. Alguém perguntou aqui se é seguro mulher sozinha no caminho primitivo. Passou. Sim, sim, assim. Bom, primeira coisa, não sou eu a única, né, gente? Conheci várias mulheres de várias nacionalidades fazendo o caminho de Santiago sozinhas. Claro que sempre é bom ter os seus cuidados, né? Sim. Eu digo, o caminho é seguro, sim. Fui sozinha, né, nessas 5 rotas, iria novamente, com certeza. Mas claro que é bom a gente também ter o cuidado, estar atenta, né? Por exemplo, eu nunca caminho antes de amanhecer. Tem pessoas que Sim. gostam de caminhar no escuro antes de amanhecer para evitar o calor do meio-dia, para chegar mais cedo. Mas esse é um dos cuidados que eu tenho, né? Não, eu não faço isso. Outro detalhe, o que tem valor tipo passaporte, credencial, dinheiro, cartão de crédito,
eu sempre ando com essas pochetes A internas, chama de sabe? doleira, né? Chama de doleira. Eu sempre tô com ela comigo. Vou tomar banho, vou dormir, tô agarrada nela. É, eu fiz isso. Né? Se a gente vai sozinha, tem que ter assim um cuidado a mais. E eu digo assim, não é ter medo, mas estar atenta, É, estar presente, consciente. É muito bom também ter algum peregrino no teu campo de visão, né? Seja, né, antes ou depois, lá embaixo. andar num lugar que não tenha ninguém no caminho, sabe? Então, alguns cuidados assim é interessante a gente ter com certeza, né? Não cair aí na ilusão de que o caminho de Santiago é um mundo perfeito, né? Também É totalmente seguro e tudo. Olha, eu passei por uma situação, eu reservei com antecedência os locais onde eu ia ficar, até pela quilometragem. Eu fui no Google Maps, botei no satélite, fui vendo a rota, fui vendo as pousadas e fui reservando. Eu vivi o meu caminho visualmente, eu visualizei antes de estar lá. E quase chegando em Santiago, em Alavacola, eu passei por uma situação de perigo dentro da pousada, dentro do albergue que eu fiquei. A mãe do. Cheguei, a dona mandou o filho me levar até o quarto. Quando chegou lá, ele brincou de trancar a porta. Brincou, né? Brincou. E agora, o que você faz? Falou assim pra mim. Agora eu sento isso aqui na tua cabeça. Eu tava com o cajado na mão. Falei, agora eu sento isso aqui na sua cabeça. Pode abrir nessa porta, brincadeira mais boba. Aí ele, tem certeza? Posso abrir? Falei, lógico, né? Quer dizer, até aquela coisa também do ícone brasileira, né? Aquela confusão que fazem sobre as brasileiras, infelizmente. E eu senti isso nesse albergue, mas foi só isso. Mas ali, assim, eu fiquei imaginando, a parede do albergue era dessa grossura, né? Eu falei, meu Deus, se eu grito aqui, ninguém me escuta, né? Foi uma coisinha, então a gente tem que estar atenta mesmo, né? Você vê, você não está isenta, foi bom você falar, não está isenta de perigos, não está, como qualquer outro lugar. Mas fora isso, durante as trilhas eu fiquei super segura, tinha muita gente. Teve trechos sim que eu olhava para frente, não via ninguém, eu olhava para trás, não via ninguém. Aí eu dava uma acelerada no passo para ver se eu chegava em lugares mais, né, com mais pessoas. Mas fora isso, não tem tanto perigo. Mas a atenção a qualquer detalhe é. E o cajado é bom, né? É bom você ter o cajado, você ter o bastão ali. Vai que precisa, né? Vai que precisa. Tem uma que falou eu que dois nem bastões. dormia lá. Como? A Ilza tá falando que ela nem dormia lá. Eu tava tão cansada que você não sabe o que eu fiz. Eu peguei o guarda... Tinha 3 camas. Peguei o guarda-roupa, peguei as camas e empurrei tudo na porta. Ele não conseguia entrar ali. Empurrei tudo na porta. Eu tava tão cansada, eu falei assim, eu só quero dormir. Mas aí eu coloquei tudo ali. No dia seguinte, coitado, eu acredito que foi uma brincadeira mesmo. No dia seguinte ele tava tão sem graça ao me olhar. Eu fui, comprei água. Aí ele foi, não, é seu. Eu fiz assim, é seu. Não me deixou pagar, né? Eu acho que ele quis brincar mesmo. Bom, vamos acreditar que ele quis brincar, né? Vamos acreditar que foi uma brincadeira. Mas eu acho que foi aquele, vai que cola. Eu estava pensando nisso, Entendeu? exatamente. Vai que cola. É. Mas ele ficou sem graça depois, né? Eu acho que ele não sei. Bom, enfim, mas fora isso, assim, isso eu tirei de letra, não me preocupou, assim, de continuar o caminho, não me preocupou de querer voltar lá de novo. É só que a gente precisa dar esse alerta que somos mulheres, né? E no caminho tem os perigos que a gente já vive em qualquer outro lugar, né? Em qualquer outro lugar. Você vai ali na esquina, você pode, né? Então, não é diferente de outros lugares. Mas tem segurança nesse sentido, de ser movimentado, de ter sempre alguém, né, no caminho, de ter os lugarejos que você vai passando, tem gente por ali. Então, fora isso, né, Andréia? Nada demais. Infelizmente é isso, né? Ainda temos que nos cuidar, né? Mas assim, e também uma coisa que eu gostaria de pontuar, pode ser que muitas mulheres também não tenham vontade de ir sozinha e tá tudo Sim, bem. Sim. Homens também, que não quero ir sozinho. Ok, então acho que isso é muito também
de cada um, né? Porque às vezes eu vejo que, né, pode ter alguém, nossa, eu não vou conseguir ir sozinha. Vai em grupo, vai com uma amiga, né? Vai, Exato. enfim, né? Também não tem essa obrigatoriedade. E eu fui para o caminho sozinha, porque antes eu também já tinha feito algumas viagens sozinha e eu gosto, né? Então também tem isso, depende muito do perfil da pessoa. Por exemplo, já que a gente falou do caminho primitivo, um dos melhores dias assim que eu me lembro de contato com a natureza, de conexão, foi o dia que eu passei mais tempo sozinha e foi um dos dias mais difíceis em termos de caminhada. Foi um dia atravessando a Ruta de los Hospitales, né, lá nas Astúrias, e era um dia que tinha 28 quilômetros pela frente de subida e depois de descida, num lugar que não tinha infra. Porque nos caminhos, normalmente, de 8 em 8 quilômetros, de 6 em 6 quilômetros, tem alguma coisa, É, né? um café. Um pueblo, um vilarejo, um café, um armazém, ou às vezes até uma banquinha, uma barraquinha, às vezes eles montam, né, alguma coisa assim provisória para vender, enfim, água, comida. E eu sabia que eu ia ter 28 quilômetros pela frente sem nada, subida, descida, ou seja, já começa a dificuldade de levar a água para o dia inteiro e a comida para o dia inteiro. A mochila pesou um Pesa pouco mais. mais. E aí, o que acabou assim me realmente me dando forças foi justamente a natureza, o lugar assim impressionante de lindo. E é aquela sensação de como tinha um ponto que a gente chegava no alto da montanha e era aquela visão, né, 360 graus, Nossa. olhando o mundo lá de cima. Então era aquela sensação assim, gente, eu posso chegar no topo do mundo com as minhas pernas. Era Nossa, essa isso. sensação de Eu sei o que vitória. é isso. É isso. É exatamente isso. Tem mulherada que falando que tá criando coragem. Você já tem a Ixi, até gaguejei. Você tem a fisiologia da coragem em você, gente. Escuta essa frase que a Andrea falou. Olha isso, né? Que fantástico, Andrea. Essa é a tradução. Traduz um pouco, né? Dá para ter uma noção, né? Porque assim, foi difícil. Eu, sinceramente, eu não sabia se eu ia conseguir ou não. Só que também, a cada momento que eu via, né, alguma paisagem, claro, se a gente sobe, uma das vantagens de subir é que a gente vai chegar num ponto que vai ter alguma vista, de preferência, Belíssima. importante. Então, cada momento, assim, eu vi alguma beleza, algum detalhe da natureza que, nossa, aquilo me recarregava as baterias. Eu estava morta, mas aí chegava, nossa, posso continuar mais um pouquinho, sabe? A Leide está E perguntando da onde a gente é. Tô morando em Cachoeira Paulista, a Andréia está em São Paulo, né, Andréia? sim, eu sou gaúcha, morando em São Paulo. Eu sou Atualmente. paranaense, tá? Não, não vem com essa, não. Eu sou paranaense. Tamo junto aí, ó. Então, gente, é isso, sabe? São coisas que só experimentando. Nessas montanhas, a Ruta de los Hospitales, tinha um ponto que apareceu assim um rebanho com os bezerrinhos pulando, sabe? Aí mais adiante, uns cavalos que pareciam até cavalos selvagens no meio daquela montanha. E de repente era, ué, porque, né? Nossa, nossa. Então, assim, e aí foi isso que eu queria dizer, né? Que foi um dia que eu fiquei praticamente o dia inteiro sozinha. Passaram dois alemães por mim durante essa caminhada desse dia. E eles até me perguntaram, tá tudo bem, né? Eu, sim. Se precisar de ajuda é só gritar. Olha aí. Mas, gente, foi o dia que eu mais me senti, assim, em comunhão com a natureza. Plena. Em
comigo, sabe? E o silêncio. Então, eu amo estar com pessoas, eu amo fazer amigos, né? Mas ter poder ter também essa parte de estar comigo, do silêncio. Ah, e só com a natureza é demais, é demais. Demais. É indescritível mesmo. A Ilza está perguntando, esses 28 km são sem estrutura, zero mesmo, né? É zero de estrutura. Na verdade, me avisaram isso, 28 quilômetros sem estrutura, e eu fui preparada para isso. Mas lá no fim do dia, sei lá nos seus 20 e poucos quilômetros, 23, 24, sei lá, bem no finzinho, tinha uma pessoa que ele montou uma mesinha, tipo uma banquinha ali com alguma água, alguma comida. Mas Olha é aí. uma coisa que não dá para contar, não era um bar, não era né, nada oficial. E de repente é o dia que a pessoa não tá afim, não foi, sei lá, né? Então, que bom que eu tinha essa informação de que não tinha nada, que aí assim eu pude me preparar. E no meio, mais ou menos no meio desses 28 quilômetros, atravessa uma estrada. E eu achei muito interessante que tinha uma plaquinha de táxi. Então, se por acaso a pessoa chegasse ali no meio do dia, nossa, não vou Não aguentar, aguento. tinha essa possibilidade, né? Mas eu já fui assim preparada, né, com a mochila cheia Cheia. para conseguir, mas claro, né, a gente nunca sabe, né? Fisicamente às vezes É. pode É. ser mais puxado do que a gente imagina, né? Alguém falou aqui que não conseguiria caminhar tanto, acho que foi a Ilza, por ser velhinha. Olha, minha filha, a gente vê gente de todas as idades no caminho, né? Eu encontrei uma japonesa, acredito que era japonesa, de 86 anos. Eu sei que ela tem 86 porque foi depois de Sarria, gerou aquele burburinho, né? Nossa, olha só a senhorinha. E a moça que estava comigo, que eu conheci ao chegar no albergue em Sarria, ela curiosa, foi investigando, descobriu. Essa senhorinha chegou a se perder, chegou tarde da noite no local, porque durante o caminho eu achei isso muito legal. Você encontra e desencontra com pessoas. Né? Eu encontrei em Fonfria com um casal de brasileiros. Aí eu fiquei no albergue da Ângela, albergue A Reboleira, em Fonfria, e eles seguiram. Quando eu cheguei em Sarria, tô lá passeando, encontrei eles novamente. Né? Então você acaba tendo informação das pessoas que estão no caminho. E essa senhorinha, ela chamou a atenção de todos. Né, por pequenininha, andando aquelas perninhas curtinhas, gente, que encantador. Então, o caminho de Santiago, ele é para todos, não importa a idade. Eu vi cadeirante, né? Eu como fisioterapeuta eu fiquei uau, né? Que coisa fantástica, né? Não tem limite, né? Não tem. Se eu estava conversando com a Cássia, ele falou que ele já conseguiu ajudar as pessoas a fazer o caminho de N formas, pessoas com N patologias, com N limitações. Só teve uma, nesses 20 e tantos anos que ele está lá na Espanha, né, no Caminho de Santiago, só teve uma que ele não conseguiu, porque é uma que está fazendo várias sessões de hemodiálise. Então, por essa estrutura, ele não conseguiu, mas que ele está tentando ainda isso. Então, o caminho dá sim, né? Não importa a idade, não. É só ter a preparação, você conhecer seu corpo, você conhecer seu limite. Por isso eu criei o programa Peregrinar-se, para trazer você para você primeiro, para quem quer, né? Tem gente que, para mim tá tudo certo, né, André? Tem gente que acha que é só colocar a mochila e pôr o pé no caminho, tá tudo certo. Mas o meu olhar na área da saúde é que quando você vem para você, você entende o seu corpo, entende a sua coluna, suas articulações, seu músculo, suas emoções, porque tá tudo aqui. Tá tudo no nosso rosto, as nossas vivências, a nossa postura corporal tá tudo aqui. Então, quando você trabalha essa emoção, né, você prepara mais para o peregrinar mesmo. Quando você peregrina-se, você consegue pôr o pé no caminho com muito mais, como eu vou dizer, plenitude. Talvez seja pretensão minha falar em plenitude, mas eu enxergo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma que quando você primeiro vou peregrinar aqui e o caminho é o complemento desse peregrinar. E aí, ó, imagina quanta vivência se tem quando o seu corpo está bem preparado para isso, né? E não importa a idade,
porque dá para trabalhar qualquer idade, qualquer patologia que você tenha limitação física, a gente trabalha e você vai ter o seu caminho, nem que sejam os 100 últimos. Você não precisa fazer os 800, né, Andréia? A maioria faz a parte de sarja, né? A partir dali que quem me ensinou a falar sarja foi a Cris, nessa live. Eu falava sarria. Aí ela me ensinou. Mas diz ela que ela aprendeu por dias agora, que é sarja. Então tá bom. Mas a maioria faz por ali, porque aí você faz os 100 últimos, que é mais movimentado, mais estruturado, e você vive, porque o caminho ele é tão profundo que 1 quilômetro caminhando já te expande a emoção de uma maneira, né? Você tem essa sensação? Você que andou por muitos, né? Olha, Ana, eu acho, assim, particularmente, que o ideal, se as pessoas puderem, é no mínimo 2 semanas. Minha Sim. opinião pessoal, Para não porque fazer assim, correndo, né, também, né? e assim, eu acho que no início a gente tem um pouco assim de, eu tenho que me adaptar, tenho que pensar como é que funciona, conhecer os lugares, e aí chega um ponto Adaptação. para exato. Aí chega um ponto que a gente para um pouco de tanto de pensar e realmente mergulha no peregrinar mesmo, no caminhar, sabe? Acho que a mente dá uma acalmada É. e aí a gente consegue mergulhar um pouco mais. Claro que, né, quem puder fazer né, um dia de caminhada já é maravilhoso. Tem vários Sim. caminhos, 20, 22 quilômetros, já é uma experiência maravilhosa. Fazer uma trilha na natureza já é incrível. Mas eu diria assim que né, na segunda semana que a gente se entrega um pouco mais para o caminho, né? E eu queria dizer uma coisa em relação à idade, Ana, que assim, nossa, muitas pessoas de cabelo branquinho me ultrapassaram no caminho ano passado. A maioria que eu encontrei dessa forma. Incrível. Ué, eu mesmo vivi isso. Eu fui comemorar os meus 40 anos lá, né? E aí eu tô lá naquele pique, tranquila, sem cansar, sem nada. De repente vem uma loirinha, bem jovem. Ela é australiana, porque eu conversei com ela. Ela é bem loirinha, né? Bem branquinha, ela tava roxa, botando os bofs pra fora. Aí eu pedi pra ela tirar foto, aí eu vi que ela tava assim, senta aqui, fiquei conversando com ela ali um tempo. Depois que ela passou por mim, eu falei, uau! 40 anos no caminho, e olha só essa jovem, então não é a idade, né? Não é a idade, é você mesmo, é o seu físico, né? Eu tive essa sensação também de encontrar com várias pessoas nessa idade e me deu essa sensação de que não importa a idade, né? Não importa. Eu tive um exemplo muito, para mim, muito marcante no meu primeiro caminho, que eu conheci um alemão que ele fez 73 anos no caminho. E a gente se encontrava, às vezes se desencontrava, às vezes caminhava um dia inteiro juntos. E quando isso aconteceu, ele terminava o dia mais inteiro do que eu, com mais energia do que eu. Ele chegou em Santiago antes de mim, sabe? E outro exemplo também que eu guardo muito é que quando eu trabalhei como hospitaleira voluntária em León, no monastério de Las Carbajalas, do caminho francês, eu conheci um peregrino que ele caminhava em torno de 5 quilômetros por dia. Por quê? Porque ele estava caminhando de muletas. Olha aí. Gente, isso é muita, muita inspiração e muita motivação, né? Muita lição de vida. Nossa. Nossa, e isso que você falou também, né, Ana, de alguma limitação, alguma coisa. Eu, por exemplo, eu fiz o caminho depois de ter fugido de uma cirurgia. Eu tenho uma hernia na coluna Olha aí. lá embaixo, né? L5S1, lá É. embaixo. E essa hérnia, enfim, extrusou. Quando eu descobri, foi um horror, uma dor assim, nossa, bem na saída do nervo ciático. Aí, o que que aconteceu? O médico me indicou cirurgia, mas, graças a Deus, me recomendaram fisioterapia na água, hidroterapia, acupuntura e osteopatia.
Gente, eu fiz assim um ano muito disciplinadamente para poder fugir da cirurgia. Voltei no médico e realmente ele me liberou da cirurgia. E uns 2 anos depois, por aí, eu falei com a minha físio: posso fazer o caminho de Santiago? Pode, contanto que você cuide isso. Uhum. Eu estava mais fortalecida, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que cada um se conhecendo, você falou a questão de poder fazer o caminho com mais plenitude. Eu acho que sim, mas no mínimo com mais consciência, né, Sim. Ana? Porque a gente sabendo, meu limite é aqui, Uhum. então pra que se judiar, para que daqui a pouco arriscar ter uma lesão permanente Afinal nesse de contas, para cuidar dele, lógico, né? afinal de contas, o caminho não é uma maratona, né? Você não precisa correr. Você vê que fantástico. O cara fez 5 horas, né? Por dia. Tá tudo certo. Oi? 5 quilômetros por Quilômetros, dia. 5 quilômetros por dia. Olha só. É. Então não precisa. O caminho ele tem essa questão de você trabalhar ele para você fazer do seu jeito. Tem gente que quando você entra para pesquisar, tem que caminhar 30 quilômetros por dia, tem que caminhar 20 quilômetros por dia. Não, nada disso. Nada disso. Exato. Claro que você É. tem que ver quantos dias você tem para fazer, que nem todo mundo tem 32 dias para fazer, né? E ali você medir, né? Contabilizar qual a quilometragem que você vai estar andando. E Mas não muita precisa. gente também avaliar o terreno, né, Ana? Sim, O a relevo, altimetria, o relevo. que são muito mais planos, ou trechos de caminhos que são muito mais planos, e tem caminhos que realmente é um desafio, um sobe e desce. Então, isso também dá para a gente avaliar, dá para a gente se preparar, né? E uma coisa que eu acho, por isso que eu acho que eu também me empenho tanto nessa questão de passar informação, porque, por exemplo, existe transporte de mochila no caminho de Santiago, para quem não sabe. Uhum, Para pessoas, né, em alguma palestra que eu já dei, já me disseram assim: nossa, agora eu vou poder fazer o caminho, porque eu achei que com o meu joelho do jeito que ele tá, ou com a minha coluna do jeito que ela tá, eu sei lá se eu vou conseguir caminhar, quanto menos com a minha mochila. Com a minha mochila eu uhum. não ia conseguir, eu tinha desistido do meu sonho. Eu subi um Então, vídeo no YouTube falando sobre isso também. 5 dicas sobre essa questão de mochila, e uma das dicas existe transfer. Existe, por exemplo, os Pirineus. Não quero carregar peso nos Pirineus. Contrato o transfer, né? Tem tantas possibilidades, né? Pra... é esse do transporte da mochila, né, eu acho tão prático, porque até os Correios da Espanha eles fazem, eles Exato. atendem WhatsApp em português também, sabe? Então, né, porque é isso que eu digo, né? Acho que não precisa ser algo de sacrifício e da gente se machucar. É bom a gente se ouvir, saber os nossos limites, e se precisa de ajuda, também pedir ajuda, né? Tudo bem Lógico, pedir ajuda, lógico. né? Andréia, e o seu livro? Que eu tô olhando aqui no relógio, tá voando o tempo e eu quero ouvir você falar aí do seu livro. Ai, gente, muitas, né? Nossa, muita paixão em tudo isso. Então, o assunto é o que não falta, né, Ana? Mas assim, quanto aos livros, na verdade, eu nem sei se eu já te mostrei. Mas assim, eu acabei Você quer que fazendo, eu não sei brigo se com você? Você quer que eu brigue com você assim ao vivo? Você não me mostrou? na verdade, assim, a ideia dos livros surgiu depois do meu primeiro caminho. Esse é o livro do Caminho Francês. Ai, a minha luz não tá muito boa, né, gente? Tá Mas dando para ver, Uau, é, são fotos. então assim, o que que acabou Nossa. acontecendo? Eu fui para o caminho simplesmente para realizar um sonho. Porque quando eu voltei para cá, que aí, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que eu tava com 5.000 fotos no meu iPhone com qualidade para impressão. Eu não imaginava Uau. que no iPhone
ia ter qualidade para impressão, sabe? Então, essas E são aí, fotos do seu iPhone, né? Não, o não foi nem iPhone incrível. 5S, que já Aham. lá Eu em fui com um 2000. desse aí. Só que chegou lá, ele deu pau. Aí eu tive que comprar um outro lá. Ai, A sim. desculpa para pegar um celular novo foi que o iPhone deu pau. Ah, entendi. Então, assim, gente, como eu tinha feito esse registro a princípio para mim, para os amigos, né? Aham. Quando eu cheguei no Brasil e vi que tinha 5.000 fotos e que poderia sair um livro, que jornalista que não quer escrever um livro, né? Lógico, lógico. Era escrever um livro e eu acabei fazendo um livro super assim, realmente um livro fotográfico, né? Então tem Aham. pouca coisa de texto, é muito mais uma viagem fotográfica, né, no livro. E aí, como é que eu acabei realizando esse sonho? Através de uma campanha de financiamento coletivo. Porque aí eu mostrei o projeto do livro num site e as pessoas foram apoiando. E quando arrecadou o valor para a gráfica, porque o livro é capa dura, né? Então é um Aham. custo gráfica. Quando chegou no valor, imprimi o livro e aí mandei o livro para as pessoas que participaram da campanha. Então, esse foi o primeiro do caminho francês. E aí, claro que depois eu peguei o gosto, aí eu E, fiz o livro do caminho português e Finisterre Muxia. Eu fiz um livro com duas. olha, Então, os dois caminhos estão nesse livro. E recentemente, o caminho do norte pela costa. tem E... mais, são três. Como? São três? São 3 livros, né? Uau. Dessas 5 rotas que eu fiz. Então foi muito, muito gostoso, porque foi uma coisa que foi acontecendo meio que organicamente e Aham. mais gostoso ainda, porque as pessoas participaram. Foi uma construção coletiva, sabe, Ana? Coletiva, lógico. O que o caminho proporciona, né? Essa Sim, conectividade, né? Em tudo, até nos projetos do pós-caminho, né? E hoje você estava conversando comigo, você tem grupo, né? De preparação também. pois é, isso foi outro projeto, Ana, que acabou nascendo nessa nossa época de redescoberta, né? Aham. Então, o que que aconteceu? Eu senti que essa interação nas lives é maravilhosa, mas eu queria poder interagir mais ainda, me aproximar mais ainda das pessoas. E surgiu a ideia de fazer encontros online, ao vivo, pelo Zoom, e são encontros para mulheres sobre o caminho de Santiago, né? Então são momentos que tem uma parte de aula e uma parte de roda de conversa. Acaba sendo realmente um círculo de mulheres, né? Sim, Roda de conversa é muito, muito gostoso. A gente tem trocado muito, além dessa parte informativa mesmo, sim. preparatória, né, para o caminho de Santiago. Tá sendo uma convivência maravilhosa. Eu estou no primeiro grupo e agora para outubro já vou também começar um segundo grupo. Então, Legal. quem quiser ter mais informações, só me procurar lá no Caminhos pelo Mundo, que O aí seu está à Instagram, para quem não sabe, é @caminhos pelo mundo, né? E você tem um canal no Isso, YouTube também, é o mesmo nome, né? Para as pessoas procurarem. Isso exato, aí. Caminhos pelo Mundo também. E, gente, lá no YouTube tem praticamente tudo: o podcast, as entrevistas, as lives. Você também entrevistou a Cris Passino, né? Foi, Eu tô aham. Foi as lives, segunda-feira. Segunda. eu também estou fazendo as lives com a Cris para a gente aprender um pouquinho de espanhol, Sim, né? Então, as lives estão todas salvas lá no YouTube. Então, para quem quiser ter uma ideia aí do vocabulário peregrino, sim. né? É importante, é bem importante. Igual a Cris mesmo falou, não é tão necessário. Eu fui no Portunhol mesmo, né? Não passei sufoco, porque uma coisa legal da gente falar, Andréia, é
o jeito de comunicar dos peregrinos. Você consegue se comunicar com pessoas de diversas línguas, porque lá tem o mundo ali, como você falou, né? Então, mas essa noção do espanhol, não, mesmo não sendo tão necessário, é importante, né? Você fica mais seguro, né? Ainda mais mulheres indo sozinho, né? Você poder se comunicar melhor e ter pelo menos a linguagem do peregrino, né? O que se fala no caminho. Eu digo assim, sabe, Ana, para mim não é fundamental, mas amplia a tua experiência ao máximo, porque Sim, além dessa coisa de informação, coisas básicas, para mim o ideal é realmente a gente conseguir conversar com alguém, conversar com sim, outro peregrino, né? Porque aí vai além do espanhol básico ou do inglês sim. básico. A gente poder ter uma conversa um pouquinho mais profunda. E, bom, e como eu adoro também idiomas, né? Então eu acho que é uma belíssima oportunidade, Sim. um bom ponto da gente se preparar para depois aproveitar o caminho também da melhor forma, né? Além da preparação física, claro. Toda preparação é importante. Você não vai para uma prova sem estudar, ou até vai, mas talvez o resultado não seja tão bom quanto você queira, né? Então, toda preparação, seja ela com a língua, a questão física, seja ela a própria que você vai levar na mochila ou não, que isso gera tanta polêmica, né, André? Tanta polêmica, o que levar, o que não levar, né? Isso que cada um faz o seu caminho, né, Ana? Sim. Isso eu acho Eu não sei se você acompanhou a primeira live que foi com a Virgínia. Ela levou chapinha na mochila. que tá brincando. Chapinha. Essa nova. Eu falei para ela que eu peguei essa história para mim agora, porque. Mas aí ela disse que depois a chapinha foi parar lá no fundo da mochila e ela fez o restante do caminho sem nem se preocupar. Mas ela saiu daqui com essa crença, né, do costume, né, que se tem. Ela saiu com esse costume e botou a chapinha na mochila. Essa tinha sido nova, isso eu não tinha escutado ainda. A Virginia é uma querida, ela tá lá em Londres, volta para o Brasil em janeiro, provavelmente. Eu já falei com ela, vamos peregrinar por aqui, minha filha, vamos peregrinar até que se abra as fronteiras lá para nós brasileiros, né? Infelizmente, quem Exatamente. está na Europa está tendo a oportunidade de fazer o caminho, a gente tem que esperar tudo isso aí, que o nosso país ainda está fechado, as fronteiras para ele, né? E aproveitar esse tempo, né, Ana, para pesquisar, para se preparar, para conhecer Sim, histórias de peregrinos. E outra coisa da preparação é que a gente já se sente um pouco no caminho, a gente já se sente, sabe, já vai usufruindo, sim. né, de Eu, tanto eu, da experiência no pré, né? é lógico, porque o caminho começa no desejo de ir. Você não precisa estar com o pé físico no caminho. Quando o seu coração quer estar lá, você já está lá. E isso é. E cada preparação, cada artigo que você lê, cada blog que você lê, vídeo, tem tantos vídeos no YouTube, né, falando sobre o caminho. Isso já é viver o caminho, né? Quando você está lá, é só estou aqui, né? É só desfrutar. É muito gostoso. Esse grupo, por exemplo, né, que a gente está fazendo aos sábados, só mulheres, parece que a gente já está caminhando juntas. É incrível a troca, sabe? É o espírito peregrino, é isso que a gente está tendo aqui agora. Você sabe que a Bena tá aqui, ela acompanhou todas as lives. Todas as lives. Eu errei o nome dela em todas, quando eu fui falar bem-vinda. Querida, Ela é uma querida, ela tá aqui, ela tá lá no Telegram, né, que a gente montou lá para sim, fazer toda essa questão da preparação. É bom demais, né, essa troca, né, André? É bom demais. E você tá de parabéns pelo seu propósito, né, por não deixar o caminho esfriar. Ele nunca esfria, na verdade, né? Esses dias eu fiz uma postagem que o caminho não esfria e que todo peregrino gosta de contar. E uma portuguesa vai cair. E uma portuguesa falou assim: vocês brasileiros que são muito alegres, parabéns por ser alegre e compartilhar com a gente tudo isso. Temos 15 minutos, 15 segundos restantes. Gratidão, gratidão por essa live. muito obrigada também, querida. Estamos juntas, caminhamos juntas e